que nós estamos andando devagarinho, mas veja, devagarinho a gente vai, né, colocando muita coisa que é fundamental para que a gente, como diz o Papa, saia do analfabetismo religioso. Tá certo? Professor, nós temos bastante perguntas, depende do senhor, se quiser que a gente... Vamos lá, Ricardo. Então vamos. Primeiro quero agradecer, porque o senhor perguntou, você sabe o que é Aleté? Eu também, eu e o senhor, nós demos branco, mas um monte de pessoa mandou aqui pra gente, pelo Twitter, pelo Facebook, por memorando, nos explicando. Obrigado, porque a sua colaboração quer dizer que você se sente participante desse programa. Isso é muito bom, quer dizer que o povo está aí atento à aula. Isso é uma responsabilidade também, professor. Se a gente falar alguma coisa errada, o povo está lá em casa vendo. Não tem problema. Aí vai nos corrigir. Olha, eu já falei aqui, né? Nós não somos donos da verdade, nem eu nem você. Claro, muito mesmo. Se a gente falar alguma coisa errada, diga que nós dissemos errado. Agora, prove que a gente falou errado, né? Quer dizer, não é no vazio. É uma coisa muito importante, e isso vale para o nosso conhecimento, sabe? Quem acusa alguma coisa tem o ônus da prova, entendeu? Se eu disser, Ricardo, você está fazendo isso assim, assim, prova. Agora, se eu não provar, ele não tem obrigação de responder, entendeu? O que se afirma gratuitamente, se nega gratuitamente. Agora, se você disser, não, olha, você falou isso, está errado, porque no catecismo da igreja está dizendo o contrário. Aí eu vou chegar aqui e vou dizer para você, me desculpe. Apaga o que eu disse, vamos ficar com... Entendeu como é que é? Aí você provou. Então, eu estou dizendo isso porque lá na sua escola, você vai escutar muita acusação contra a igreja sem prova. Então, guarda essa estratégia. A primeira coisa, quando alguém disser assim, não, porque o Papa tal, no ano tal, disse assim, assim, assim. Professor, por favor, qual é a fonte histórica que está aí? Qual é o documento de onde o senhor tirou isso? Entendeu? Ou o senhor ouviu o galo cantar e não sabe aonde? Vamos pedir prova, vamos pedir documento, vamos pedir fonte. É assim que se faz ciência com seriedade. Antes de entrar, então, até na revelação divina da Dei Verbo, tem aqui, ó, a Andréia perguntou, por que a Igreja Católica insiste em ter a revelação, segundo ela, fora da palavra? Exemplo, aparições, purgatórios, santos, indulgência, e ela completa. Por que a Igreja Católica não vive só pela palavra do próprio Deus? Porque a Igreja Católica não é a Igreja Protestante. Essa é a resposta. A Igreja Protestante, Lutero, que era católico, que seguia o Papa, o magistério, que seguia a Bíblia, que seguia a tradição da Igreja, rompeu com tudo isso e resolveu ficar só com a Bíblia, sola Escritura. E pior ainda, como ele jogou fora a tradição e jogou fora o magistério, ou seja, a tradição que gerou a Bíblia e o magistério que interpreta a Bíblia, quem é que ele colocou no lugar da tradição e no lugar do magistério? Ele colocou eu. Eu agora interpreto. O livre exame da fé. Eu leio, o Espírito Santo me inspira e eu interpreto. O que aconteceu? 20 mil denominações diferentes. Claro, cada cabeça é uma sentença. São Raimundo dizia, já lá no século XVI, que só aquela frase do Evangelho, isto é o meu corpo, tinha mais de 200 interpretações diferentes aqui. Para a igreja tinha uma interpretação só. Isto é o meu corpo? É o meu corpo, é o corpo de Cristo aqui, acabou. Agora, quando você tira o magistério que interpreta, aí você fica no ar. Entende? Então, a igreja não se baseia só na Bíblia. Por quê? Porque quem é que fez a Bíblia? Quem é que montou a Bíblia? Quem é que disse que esses 72 livros aqui são inspirados pelo Espírito Santo? Quem? A igreja. Por que a igreja tirou daqui 50, 60 apócrifos? Porque a igreja chegou à conclusão que não eram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem não acredita na igreja que montou a Bíblia, não devia ler a Bíblia. É lógico. Se você não acredita num médico que te vai prescrever um remédio, você não pode tomar o remédio. Não. Ok? Não existe, eu costumo dizer, não existe maçã sem a macieira. Ok? Quer dizer, é só se for maçã de plástico. Mas aí não é maçã. Aí é um símbolo da maçã. Tá certo? É diferente. Bom, então a Igreja Católica tem essas três bases. A tradição, né? O magistério
e a Sagrada Escritura. Vamos mais? Então, O Lenilton Kowalski, de Ponta Grossa, ele está dizendo o seguinte, que lá na diocese dele, ele não tem uma formação catequética doutrinária. Então ele, com um grupo de leigos, decidiu estudar um pouco mais o catecismo. beleza. E ele falando assim, professor, olha, eu acho que eu erro, porque eu não consigo fazer a correta interpretação. Qual é a dica que o senhor nos dá? Muitos aqui estão querendo saber justamente isso. Muito fácil, muito fácil. Pega o catecismo, né? Tem aqui também né? E o CAT? UCAT, que é o quê? É um catecismo para jovens, mais facilitado, mais, eu diria assim, mais explicado, entendeu? E tem também O compêndio. O que é o compêndio? O compêndio é um documento que o Vaticano fez, pegou o catecismo e transformou o catecismo em 500 perguntas e respostas, entende? Então, você tem o compêndio, você tem o catecismo, você tem o UCAT. Agora, se a dúvida continua, põe uma interrogação. Pega o teu lápis, põe uma interrogação. Não entendi isso daqui. Vai lá no padre. Padre, não entendi esse negócio aqui, explica para mim aqui. O padre não sabe? Vai lá no outro padre. Entendeu? Escreve lá para o professor Felipe Aquino, escreve para o Ricardo, escreve alguém. Entendeu? Olha, gente, é assim que eu aprendi. Um dia eu fui conversar com um padre, Ricardo, com a minha Bíblia. O padre falou assim: peraí, a sua Bíblia é uma Bíblia ou é um caderno de anotações? Porque a minha Bíblia estava cheia de interrogação, cheia de... Porque eu não entendia. Cada padre que eu encontrava, que eu percebia que era um padre preparado, eu enchia de perguntas. Padre, olha, isso daqui. Agora, padre, isso daqui. Agora, padre, isso daqui. Você acaba aprendendo, né? Tá certo? Então, procura. Procura, vai atrás, entende? Não deixa a dúvida sem resolver, tá certo? Que você vai ver que você vai aprender muita coisa. Eu sempre falo aqui, né? A pesquisa, ela gera conhecimento. O catecismo da igreja, ele tem uma fonte de referência maravilhosa, né, professor? Enorme. Por exemplo, olha, aqui já está no quadro, aqui eu vou aproveitar para falar disso aqui. Isso aqui eu vou falar semana que vem. A revelação, como é que Deus se revela? Documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum. Dei Verbum quer dizer a palavra de Deus. Este documento do Concílio Vaticano II, ele explica o que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então, a aula da semana que vem vai ser em cima disso daqui. Por que a igreja não se apoia só na Bíblia? Porque a Bíblia foi feita por alguém. Como dizia o padre Paulo um dia aqui, a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. Não, a Bíblia foi sendo montada. 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, até que chegou em 73. Quem é que montou? E qual foi a autoridade que disse isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo? Isso daqui não é apócrifo. Quem é essa autoridade? O magistério da igreja, a tradição da igreja. É por isso que a Bíblia não fica de pé sem o magistério e sem a tradição. Porque são as fontes que geraram, entende? Esse livro, ou essa biblioteca que nós chamamos de Bíblia. Você sabe que a palavra Bíblia quer dizer, vem de biblos, é uma coleção de livros, né? Ok, vamos lá, Ricardo. Tem mais, professor. Vamos lá. A Bárbara da Silva está querendo saber o seguinte, já que o senhor está falando de fé, né? Explique um pouquinho para a gente sobre o ateísmo prático. O Papa Bento XVI tem dito o seguinte, que muita gente vive como se Deus não existisse, né? O Papa João Paulo II também dizia isso. É aquele ateísmo que a pessoa não nega que Deus existe. Ele acredita em Deus, ele até faz o nome do Pai de vez em quando, o sinal da cruz de vez em quando, né? Mas ele vive como se Deus não existisse. Por quê? Não reza, não lê uma palavra de Deus, não vai à Santa Missa, não, entende? Não tem uma vida religiosa, né? E outra coisa, ele vive a moral dele, entende? Então, ele faz a moral dele, ele não segue a moral de Deus. Se para mim é bom abortar, eu aborto. Se para mim é bom eu tapear o outro, eu tapeio, né? O meu carro vale 15 mil reais, mas eu vou tentar vender para o Ricardo por 17.
E meu carro está fundindo o motor, eu não vou mostrar para ele que está fundindo o motor, eu quero que arrebente o motor na mão dele. Meu amigo, onde é que está a sua moral? A sua religião? Entendeu? Eu acredito em Deus. Mas espera aí, esse Deus não tem consequências? Porque esse ateísmo é um ateísmo terrível, é um ateísmo prático. Diferente daquele ateu que diz assim, não acredito em Deus. Pronto, esse é o ateu teórico. O ateu prático, ele não nega a Deus, mas ele nega a Deus na prática, na conduta, na vida. Vive como se ele não existisse, né? A ditadura do relativismo que o Papa tem nos ensinado. Isso é duro. Professor, aqui no Facebook, o Arnaldo Oliveira, ele gostaria de saber o seguinte: se a nova evangelização pode acabar com a tradição dos apóstolos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estou dizendo aqui que a igreja não acaba com nada que ela... Porque a tradição dos apóstolos, gente, é a base da nossa fé. Por exemplo, o que é o credo que nós rezamos na missa? Toda a missa de domingo é obrigado a rezar o credo. Durante a semana não precisa. Porque o credo é o símbolo dos apóstolos. O que quer dizer isso? É aquilo que os apóstolos receberam de Cristo e que é a base da nossa fé. O símbolo da fé, o credo, está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Nunca ninguém vai encontrar na Bíblia, crê em Deus Pai. Não, então peraí, onde é que vem o credo? Que é a base da nossa fé, são 12 dogmas básicos. De onde é que vem? Vem dos apóstolos, e vem dos apóstolos, vem de Cristo. Essa é a tradição apostólica. Quem é que diz que os sacramentos são 7? Alguém já leu em algum livro da Bíblia que os sacramentos são 7? Se leu, me informe, porque eu nunca li. De onde é que vem? Dos apóstolos. Os apóstolos entenderam que os sacramentos são 7 e a igreja nunca mais mexeu nisso. Da onde vem que a igreja só pode ter sacerdote homem, não pode ter mulher? De onde é que vem? Da tradição dos apóstolos. Quando o Papa João Paulo II escreveu aquele documento Ordinatio Sacerdotalis, ele disse à igreja, os apóstolos legaram esse ensinamento, que o sacerdócio deve ser exercido pelo varão, porque o Cristo era um varão, não é uma mulher. Entende? Isso não é um demérito para a mulher, nem é um privilégio para o homem, é apenas um serviço. Deus deu à mulher, por exemplo, a missão de ser mãe, não deu ao homem, é a escolha de Deus. Não é mérito nem demérito, é vontade de Deus. Então, os apóstolos nos deixaram tantas e tantas coisas, por exemplo, a assunção de Nossa Senhora ao céu, não está na Bíblia. De onde é que vem? É dogma de fé da tradição dos apóstolos. É isso que a gente vai começar entendendo devagar. Professor, chegou duas perguntas aqui, algumas perguntas, na verdade, mais de duas, e outras semanas já estão chegando sobre isso, perguntando o seguinte: na questão dos 10 mandamentos, como argumentar, né, com o evangélico de outras seitas sobre a guarda do sábado, se este é um mandamento da lei de Deus? Está aqui perguntando. Então, a igreja entendeu. Olha aí outra coisa que vem dos apóstolos. Por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Porque os apóstolos guardavam o domingo. Olha a tradição apostólica aí. Você pega os Atos dos Apóstolos, você vai lá ler os Atos dos Apóstolos. Quando é que eles celebravam a missa? No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Por isso que o segundo é a segunda-feira. É o segundo dia da semana, a segunda-feira. Então, os apóstolos... E por que os apóstolos celebravam no domingo? Porque o Cristo ressuscitou no domingo. E aí, o que a teologia entendeu? O domingo é o primeiro dia da nova criação. Da criação que o Cristo resgatou com a sua morte e ressurreição. Então, começou um mundo novo. No resgatado. Então, agora, é no primeiro dia da criação que o Cristo vai ressuscitar. Então, ali, a igreja vai celebrar o Dominus, ou seja, o dia do Senhor. Entende? Então, e nós encontramos o seguinte, por exemplo, quando a gente lê os escritos de São Justino foi um santo mártir do segundo século, ele foi martirizado por volta do ano 155, né, na perseguição de Marco Aurélio, do imperador Marco Aurélio,
que era estoico, e perseguiu, e São Justino foi degolado em Roma. São Justino, ele conta como era a missa do segundo século. Ele fala, no primeiro dia da semana, no domingo, nós nos reuníamos. Né? Aí ele explica como é que era a Bíblia, a missa. E é interessante notar, Ricardo, que é a mesma missa que nós celebramos hoje. A mesma estrutura da missa. Nós começamos pedindo perdão a Deus. Depois, nós ouvimos a palavra de Deus, os ensinamentos dos profetas. E aí, quem preside, explica aquilo que recebeu dos apóstolos, porque ele estava lá no ano 150, 130, nos explica aquilo que recebeu dos apóstolos. Aí depois vem a oração da comunidade, rezavam, colocavam os pedidos, as necessidades, aí depois vinha a oração eucarística, a consagração. Né? Isso já lá no século II. Então, isso vem de quem? Isso vem dos apóstolos. Ninguém vai encontrar essas coisas que estão na Bíblia. Entenderam? Professor, mais uma aqui pergunta. Não, vamos lá. Vamos? Isso aí é bom para a gente ir tirando. Aproveitar dúvidas. que tem bastante tempo que a gente não responde de todo mundo. O Rômulo Rocha está perguntando aqui pelo Facebook. Segundo ele, um seminarista diz para ele que nem Jesus foi perfeito. Segundo ele, está escrito na Bíblia. Apenas o Pai é bom. Como posso responder a essa pergunta, a esta afirmação? Eu posso dizer que é um erro grave que está se cometendo, porque Jesus não é Deus, é Deus. O que é da teologia? Deus é perfeitíssimo. Deus não tem imperfeição. Então, como é que alguém vai dizer que Jesus tem imperfeição? Está negando que Deus seja perfeito. Você está negando que Deus é perfeito, está negando o dogma básico da nossa fé, que é o dogma sobre Deus. Entendeu? Não pode falar certas coisas sem pensar, sem saber. Sabe? E é o perigo, Ricardo, de certos seminários, sabe? É o perigo de certos seminários. Quando eu vejo um seminarista dizer um negócio desse, eu fico arrepiado. Por quê? Porque o seminarista vai pregar nas paróquias, o seminarista vai orientar, porque é seminarista. Né? O leigo acredita, mas de repente esse seminarista aprendeu errado. Como dizer que Jesus tem imperfeição, gente? O fato de Jesus dizer só o Pai é bom, não quer dizer que ele não seja Jesus está fazendo aí uma comparação que não é excludente, não tem nada a ver, entende? É como Jesus dizia, o Pai é maior do que eu. Como é que ele estava falando? Ele estava falando enquanto homem, mas ele enquanto Deus era igual ao Pai na majestade divina de Pai, mas enquanto homem, claro que o homem é uma criatura, o corpo de Jesus deu a ele uma dimensão humana. Então, como homem, ele é menor do que o Pai, mas ele guarda dentro dele a natureza divina. Então, como Deus, ele é igual ao Pai. Então, as coisas não são excludentes. Né? Precisa ter cuidado com certas afirmações. Viu? A gente, sabe, não pode falar certas coisas sem segurança, que põe as pessoas, às vezes, em mais dúvida ainda. Você está vendo? Muitas dúvidas estão girando em torno da má interpretação da palavra de Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre a revelação, vamos falar um pouquinho sobre o documento, a interpretação da Bíblia na igreja. Se você não conhece, vale a pena ler esse documento. Olha, nós vamos ainda aqui, Ricardo, falar de Deus, da Santíssima Trindade. Mas eu queria adiantar aqui, só por causa dessa pergunta, o seguinte. A gente não pode pensar em Deus, olha um instantinho para esse quadro branco aqui, por favor. A gente não pode pensar em Deus assim, né? Como se Deus fosse alguma coisa assim. Aqui está o Pai, aqui está o Filho e aqui está o Espírito Santo. Não, essa é uma imagem errada de Deus. O Pai não é um pedaço de Deus, o Filho não é um pedaço de Deus, não. A gente pode olhar assim, ó. Vamos tirar daqui essa divisão. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É uma natureza divina só, uma essência, uma substância, são palavras sinônimas na teologia, essência, substância. Deus é uma coisa só, ok? Eu falo coisa porque a gente não tem outra palavra, porque Deus é inefável, né? Você não tem palavra para explicar a realidade de Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo. Agora, o Filho se encarnou, o Filho se fez homem. Quando o Filho se fez homem, o Filho juntou nele, além da natureza divina que o Filho já tinha,
o Filho juntou a natureza humana. Então, não é porque Jesus se fez homem e tem uma natureza humana que ele perdeu a natureza divina, não. Na natureza divina ele continua igual ao Pai, o Filho e o Espírito Santo em tudo. Igual majestade, diz a igreja. Né? Mas ele assumiu uma natureza humana diferente para poder nos salvar, porque senão ele não poderia ter nos salvado. Né? Então Deus, é muito sério falar de Deus, porque Deus é infinito. Né? É isso aí. Bom, mais um, professor? Vamos, claro. Beleza. Lucas Dutra está perguntando aqui pelo Twitter. Professor, qual é, ou se existe, a diferença entre liberdade e livre-arbítrio? E se nós temos a liberdade para pecar ou livre-arbítrio para pecar? Olha, cara, essa pergunta seria melhor se fosse respondida por um filósofo. Eu não fiz filosofia. Mas, para mim, na minha filosofia prática, o que é filosofia prática? A filosofia prática é aquilo que eu aprendi assim, en passant, como diz o francês, né? De ler alguma coisa. Na minha filosofia prática, livre-arbítrio é a mesma coisa que liberdade. Agora, pode ser que na filosofia exista uma distinção, não sei. Então, eu não vou nem arriscar entrar numa seara que não sei, numa praia que não é minha. Para mim, livre-arbítrio e liberdade é a mesma coisa. Deus me dá a capacidade de eu escolher, entende? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero seguir o bem, eu quero seguir o mal. Para mim isso é o livre-arbítrio, para mim isso é a liberdade. Ambos iluminados pela inteligência e fortalecidos pela vontade. Você fez filosofia, né? Fiz. E aí? E isso. Agora? Não, o ponto de vista que eu tenho também é isso mesmo. Agostinho ensina justamente sobre a sua teoria do livre-arbítrio, é a liberdade, a capacidade que tem de alguém fazer decisões redundantes, mas livre de fazer a sua escolha. Agora, claro, pode ser que tenha algum doutor, algum outro pensamento filosófico, que o cara aprofundou mais sobre o mistério da liberdade. Concordo. Eu aproveito aqui, Ricardo, para dizer o seguinte: a liberdade, ou livre-arbítrio, não sei como queiram chamar, é o dom por excelência que Deus nos deu. Santo Agostinho dizia que está acima da inteligência, acima da memória, por quê? Porque o que nos faz imagem e semelhança de Deus é a liberdade. Por isso que Deus não toca na nossa liberdade. Né? Se eu quiser olhar para Deus e disser, não vos servirei, como disseram os anjos maus, Deus vai aceitar. Por quê? Porque se ele me segurar na marra e disser, você vai me amar na marra, ele tira a minha liberdade, então eu deixo de ser imagem e semelhança dele. Aí eu viro um robô. Aí está a explicação, gente, de por que existe o sofrimento no mundo. Por que existe o pecado no mundo? Os jovens perguntam angustiados assim, mas se Deus sabia que o pecado ia entrar no mundo e o salário do pecado é a morte, o sofrimento, por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? Porque Deus respeita a liberdade do homem. Se não respeitar, o homem não é homem, vira robô, vira marionete, vira um teleguiado. Esta é a coisa sutil, entende? Da liberdade, da nossa imagem e semelhança com Deus. Quem não entender isso, não entende a odisseia humana, não entende o que acontece com o ser humano. Bom, o tempo terminou, não é? Vamos fazer o sorteio, Ricardo? Vamos lá. Hoje, como nós falamos no começo do programa, aquele primeiro que ligasse, se tornasse sócio pelo débito automático e ganhar esses 2 brindes, né? Que é o coletânea de pregações católico de verdades e também o Novo Testamento e Salmos, a tradução da CNBB. Quem ganhou foi o Denis Carvalho, da cidade de Carvalhópolis, Minas Gerais. Denis Carvalho, nós vamos enviar para você aí na sua casa, no bairro Bela Vista, em Carvalhópolis. Ricardo, muito obrigado pela sua ajuda. Muito obrigado por todos os internautas aí que conversaram com você. Isso para nós é uma alegria. Nos dá muita alegria saber que muita gente nos acompanha, sabe, Ricardo? Por e-mail, por Facebook, Twitter, sabe? Eu não dou conta de atender toda essa demanda. Graças a Deus. Melhor assim. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui ao vivo conosco. Muito obrigado, Ellen, que está aqui, os câmeras que me ajudaram, o pessoal também aí que estão por trás, né, dos bastidores, fazendo essas imagens de som chegar até vocês. É muita gente trabalhando, ok? E vamos pedir
ao sacerdote e diácono que nos dê a bênção, lá das suas casas mesmo, ok? Coloque diante de Deus agora o seu pedido, a sua necessidade, com fé, porque o sacramental só funciona, vamos falar uma linguagem prática, se você tiver fé. É diferente do sacramento. O sacramento ele vale mesmo sem ter fé. Batizou, está batizado. Mas o sacramental não. O sacramental você tem que acreditar. Por isso que na renovação carismática o Senhor diz assim, tome posse dessa bênção. Eu gosto dessa expressão. Né? Tome posse, Senhor, o Senhor está me dando, é meu. Agora é meu. Entende? Então, os sacerdotes vão nos dar a bênção agora, lá das suas casas. E o sacramental pode ser dado à distância, não tem problema. O sacramento não pode, o sacramental pode. Entende? Para que você receba a bênção que hoje você precisa. Qual é a sua necessidade hoje? Ponha diante de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, desça sobre nós esta bênção sacerdotal, diaconal, episcopal, trazendo para cada um de nós, para aqueles que precisam, a saúde do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Até a próxima semana, se Deus quiser.